Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso mini curso sobre cálculo vetorial, vamos falar sobre representação de um vetor. Então aqui eu tenho um vetor A, representado em coordenadas cartesianas. Eu vou utilizar sempre o sistema de coordenadas cartesianas por simplicidade, mas as ideias se aplicam, obviamente, a diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Então esse vetor no espaço tem três componentes, componente AX, AY e AZ, ao longo de cada um dos eixos, e IJK são os vetores unitários nas três direções espaciais, tá? Também conhecido como versores. Então aqui eu tenho uma representação do vetor A no sistema de coordenadas cartesianas. Ele tem uma componente ao longo de x, uma componente ao longo de y e uma componente ao longo de z. Se eu multiplicar essas componentes pelos vetores unitários e somar, eu obtenho o meu vetor A, tá certo? Os vetores unitários, como o nome diz, são vetores que têm módulo igual a 1 e apontam nas diferentes direções, especificamente aqui, ó, o vetor unitário I. Ele aponta para onde a coordenada x está crescendo. J para onde y está crescendo e K, o vetor unitário, aponta para onde a coordenada z está crescendo e todos têm módulo unitário, tá certo? Em relação ao módulo de um vetor genérico, do vetor A aqui, o módulo, usando o teorema de Pitágoras, é bem fácil de mostrar que o módulo, a magnitude, é a raiz quadrada da soma de cada componente elevada ao quadrado. Tá? Eu posso fazer diferentes operações com vetores, soma, subtração, etc. Não vou me preocupar com essas operações, mas eu vou me preocupar com os produtos, o produto escalar e o produto vetorial. Então, primeiro falando do produto escalar de vetores. Então, dado aqui meus dois vetores, A e B, o produto escalar é uma operação definida entre dois vetores que resultam num número real. A notação é um pontinho, né? Então, A.B ou A escalar B, em inglês é dot, né? O produto dot, produto de ponto mesmo, então é A escalar B, produto escalar. Então, é o módulo de um vetor vezes o módulo de outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui eu tenho o meu vetor A, o meu vetor B, cada um com seu módulo. Se eu multiplico o módulo deles pelo cosseno, eu tenho o produto escalar. Dá para mostrar também facilmente que o produto escalar pode ser calculado multiplicando as componentes correspondentes e somando a xbx mais a yby mais a zbz. Certo? Bom, o produto escalar ele é comutativo, então A escalar B é igual a B escalar A. Tá? Na verdade, o produto escalar é o módulo de um vetor vezes o módulo da componente do outro vetor na direção do primeiro vetor. Tá? Então, eu decomponho o vetor na direção do outro e multiplico essas componentes na direção de um vetor. Tá? Alguns casos particulares. Se os vetores são paralelos, significa dizer que apontam na mesma direção e no mesmo sentido, θ igual a zero, o produto escalar é simplesmente o produto do módulo dos vetores. Claro, θ igual a zero, cosseno de zero vale 1, certo? Se os vetores são ainda na mesma direção, mas em sentidos opostos, vetores antiparalelos, nesse caso, θ vale 180 graus. Então, o cosseno de 180 vale menos 1, o produto escalar é negativo. É o negativo do produto dos módulos. E, por fim, se os vetores são ortogonais ou perpendiculares, θ é igual a 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a zero. Consequentemente, o produto escalar é nulo. Então, se eu quero verificar se dois vetores são perpendiculares, basta efetuar o produto escalar entre eles. Certo? Se resultarem igual em zero é porque eles são de fato perpendiculares. Tá? Eu tenho aqui também em relação aos vetores unitários. Ora, I escalar I, um vetor é colinear a ele próprio, né? Paralelo a ele próprio, é simplesmente o produto do seu módulo. Como são vetores unitários, resulta em 1, tanto para o J para o K a mesma coisa. Por outro lado, produto entre vetores diferentes, I escalar J, I escalar K, J escalar K, como esses vetores são mutuamente perpendiculares, o produto escalar de vetores perpendiculares é zero. Vamos ilustrar com um exemplo. Então, exemplo 1.
calcular o trabalho exercido pela força F para deslocar o corpo de A até B. Então, eu tenho o corpo aqui na posição A, eu quero deslocar esse corpo até a posição B, 5 metros para a direita. A força tem 30 newtons e forma um ângulo de 60 graus com o deslocamento, certo? Então, o trabalho é calculado utilizando um produto escalar, é o produto escalar da força pela distância. Então, é o módulo da força, o módulo da distância, vezes o cosseno do ângulo. A força tem módulo 30, o deslocamento aqui, na verdade, né? O deslocamento tem módulo 5 e o ângulo é de 60 graus. Efetuando os cálculos, eu tenho um trabalho de 75 joule, certo? Newton vezes metro resulta em joule, tá? Então, se por acaso estiver em cima de uma plataforma sem atrito, não tiver dissipação nenhuma, esse trabalho realizado sobre o corpo, ele vai resultar no aumento da energia cinética do corpo. Ele vai ser acelerado e vai chegar aqui com uma velocidade maior. Se por outro lado houver dissipação, atrito, por exemplo, aí somente a diferença do trabalho que não foi perdido na dissipação é que vai se transformar em energia cinética. É possível também fazer esse cálculo de outra maneira, tá? Então, decompondo aqui, ó, usando os vetores unitários, eu vou decompor a força na direção, no sistema de coordenadas XY, aqui está no plano apenas, né? Então, minha força tem uma componente horizontal, que é F cosseno de θ, e uma componente vertical, que é F seno de θ. Está aqui. Eu tenho os valores, o módulo é 30 e o θ é 60 graus, eu tenho então a minha força dada em termos de suas componentes na direção X e na direção Y, certo? E o meu deslocamento é de 5 metros para a direita, na direção X, então é 5i. Quando eu faço produto escalar, tá? Eu posso utilizar propriedade distributiva, então 15i escalar 5i, e aqui, então resulta em 75i escalar i, e aqui 15 raiz de 3 vezes 5, j escalar i. I escalar i vale 1, vetor unitários paralelos. Tá? E j escalar i vale 0, porque são vetores perpendiculares. Então, isso obviamente resulta nos mesmos 75j que eu tinha obtido antes. Vamos a um segundo exemplo. Calcular o trabalho exercido pela força centrípeta num corpo em movimento circular uniforme, MCU. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um satélite orbitando aqui a Terra, né? A força centrípeta, representada aqui pela aceleração centrípeta A, que aponta sempre na direção do centro, e a velocidade é sempre tangente à trajetória circular, ou seja, aceleração e velocidade são perpendiculares. Nesse caso, então, o trabalho é força escalar deslocamento. Ora, a força aponta na direção do centro. O deslocamento é tangente à trajetória, então eles são perpendiculares. Então, o θ é de 90 graus, cosseno de 90 vale 0. Então, o trabalho realizado pela força centrípeta é nulo. Como esse trabalho é nulo, não há variação da energia cinética. Portanto, mesmo que a aceleração seja não nula, está aqui a aceleração A, um vetor diferente de 0, o módulo da velocidade permanece constante. A energia cinética permanece constante. Obviamente, o vetor velocidade varia, já que a aceleração é diferente de 0. Mas o módulo da velocidade não. Isso é característica, então, da força centrípeta. Não produz trabalho. O outro tipo de produto que a gente vai ver entre vetores é o produto vetorial. Então, de novo, aqui tem os nossos dois vetores A e B. O produto vetorial é uma operação definida entre dois vetores que resulta em outro vetor. Então, C é um terceiro vetor, que é o produto de A e B. Então, aqui ó, eu tenho o meu vetor A, o meu vetor B, e o vetor C ele é mutuamente perpendicular tanto a A quanto a B. Quanto vale o módulo do produto vetorial? É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo entre eles. Então, isso é o módulo do C. E para onde aponta o vetor C? Eu já tinha dito que ele é perpendicular a A e B simultaneamente, mas ele aponta para cima ou para baixo? Bem, a gente usa a regra da mão direita. Eu coloco a mão direita em cima do primeiro vetor, vetor A,
giro pelo menor ângulo até o vetor B e eu tenho a direção do vetor C, certo? A regra da mão direita, então, essa é, por definição, o sentido do resultado do produto vetorial, certo? Se os vetores são colineares, tá? Se o vetor A e B, se os vetores A e B estivessem na mesma linha, na mesma direção, o ângulo entre eles é zero se eles são paralelos, ou 180 graus se eles são antiparalelos. De qualquer maneira, o seno de 0 a 180 é nulo, então o produto vetorial é nulo. Então, se eu quero saber se dois vetores são colineares, basta efetuar o produto vetorial. Se resultar em zero é porque, de fato, eles são colineares. E se eu tenho dois vetores arbitrários e quero obter um terceiro vetor que seja perpendicular aos dois primeiros dados, basta efetuar o produto vetorial. Tá certo? Aqui tem uma outra ilustração. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o produto vetorial ele não é comutativo. A vetorial B, representado aqui o vetorial pela cruz, né, é igual a oposto de B vetorial A. Então, quando eu troco a ordem dos vetores, troco o sinal. Por que isso? Por causa da regra da mão direita. Se eu faço A vetorial B, é para cima. Se eu faço B vetorial A, é para baixo. E exatamente como está representado aqui. Tá? E o módulo do produto vetorial é a área do paralelogramo formado pelos vetores B e A. Obviamente, se os vetores A e B, B e A, são colineares, essa área é nula. Por isso, vetores colineares têm produto vetorial nulo, certo? Em relação aos vetores unitários, ou versores, então aqui eu tenho I, J e K, I vetorial I, J vetorial J, K vetorial K, eu estou sempre multiplicando vetores colineares, logo o produto vetorial é nulo, e eu tenho, usando a regra da mão direita, que I vetorial J é K, certo? J vetorial K é I. E K vetorial I é J. Então, usa a regra da mão direita e obtém aqui. Se por outro lado eu trocar a ordem, eu tenho que trocar o sinal. Tá? Então, aqui eu tenho um mnemônico bastante simples. Tá? Se eu tenho os vetores unitários I, J e K, se eu vou no sentido aqui da setinha, no sentido horário, I vetorial J resulta em K, J vetorial K resulta em I, etc. Tá? Se por outro lado eu for no sentido oposto da setinha, quanto que é I vetorial K? É menos J. E assim para os outros casos também. Então isso aqui é um mnemônico bem simples, se a pessoa não quiser ficar utilizando a regra da mão direita o tempo todo. Bom, eu posso também obter o produto vetorial através das componentes. Então aqui eu posso utilizar a regra distributiva e fazer o produto termo a termo. Então o primeiro daqui com o primeiro daqui resulta nulo, porque I vetorial I é zero. Tá? Depois eu tenho I vetorial J resulta em K. Fazendo todos os produtos e agrupando, tá, eu tenho esse resultado final. Então aqui eu tenho uma expressão que permite calcular o produto vetorial de dois vetores em coordenadas cartesianas, e esse produto pode ser feito ou representado de maneira mais rápida e simples utilizando o determinante. Então na primeira linha eu tenho os vetores unitários, na segunda linha eu tenho os componentes do primeiro vetor e na terceira linha eu tenho os componentes do segundo vetor. Se eu trocar a ordem dos vetores, eu tenho que trocar aqui a ordem das linhas, logo o determinante troca o sinal, certo? Para que serve o produto vetorial? Por exemplo, para calcular torque, não só, mas também. Tá? O que é torque? O torque, ou o momento de uma força em relação a um determinado ponto, é uma grandeza vetorial que reflete a capacidade dessa força de fazer um sistema mecânico girar em torno desse ponto, chamado pivô. Então aqui eu tenho um pivô, eu estou representando aqui com uma chave de boca e um parafuso, certo? Então o pivô aqui é o eixo do parafuso e eu vou fazer uma força na chave a uma certa distância do pivô. Essa distância aqui é dada pelo braço da alavanca R aqui, certo? E a minha força está formando um ângulo de θ graus, ou θ radianos, com a direção aqui do R, certo? Então, o torque, por definição, é o produto vetorial de R por F, tá? Aqui eu representei os dois vetores em coordenadas cartesianas no espaço tridimensional. Então, eu posso calcular o torque utilizando o determinante que a gente tinha visto há pouco, tá? O módulo do torque
é o módulo do R vezes o módulo de F vezes o seno do ângulo entre eles. Então vamos ver um exemplo aqui, tá? Na figura abaixo, a barra verde com 2 metros de comprimento, então o módulo de R é 2 e aponta aqui para a direita. Essa barra gira em torno do ponto vermelho, que é o pivô, sob a ação da força F de 30 newtons. Aqui está a força de 30 newtons. E a força faz um ângulo de 30 graus com a barra. Θ aqui é 30 graus. Calcule o torque exercido pela força. Bem, o torque a gente viu é o produto vetorial de R por F, né? R cruz F, R vetorial F, em que F é um vetor aqui, ele está no plano, tá? Então eu vou decompor aqui no plano XY. A componente horizontal, ou seja, a componente x, é F cosseno de θ, é o cateto adjacente aqui desse triângulo retângulo, né? E a componente vertical é F seno de θ. Então, uma é a componente paralela ao R e a outra é a componente perpendicular, certo? Então, substituindo os valores numéricos, eu tenho a força, está aqui com suas duas componentes, x e y, horizontal e vertical. O R tem módulo 2 e aponta na direção x positiva, então é 2i, vetor unitário na direção x, certo? Efetuando aqui, então, o produto vetorial, para ser genérico, eu utilizei o determinante, nesse caso nem precisaria, mas fazendo aqui, então, pelo determinante, eu obtenho um torque de 30K, e a unidade é Newton vezes metro, tá? Poderia ter obtido isso de outra maneira, sem dúvida, né? Na verdade, a força, a componente paralela, F paralelo, a componente na direção x, não realiza torque nenhum, já que ela é colinear a R, somente a força perpendicular. Então, bastaria multiplicar a componente perpendicular, tá? 15 aqui, e o R, 2, então seria 2i vezes 15j, isso resulta em 30K. Tá? O módulo, obviamente, é 30, que é o produto do módulo de R pelo módulo de F pelo seno do ângulo entre eles. 30 Newton metro. Tá certo, pessoal? Eu vou parar essa aula aqui, a gente já falou um pouquinho sobre vetores. Na próxima aula a gente vai falar sobre representação de funções, tanto funções escalares, de 1, 2 ou 3 variáveis, quanto funções vetoriais. Tá certo? Até lá então!